Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui Celso José Spentoff, mentor intelectual responsável pela criação da primeira cooperativa de crédito do Mato Grosso. Inicialmente era Credleste e hoje a gente conhece como Sicredi. Ele também é empresário, hoje possui uma empresa que chama Vivace, responsável por consultorias. Seja bem-vindo. Beleza, obrigado pela oportunidade, né, de vir aqui, né, e falar um pouco sobre aquilo que eu faço, né, o que a Vivace Gestão Empresarial faz, né, e um pouco da minha história, né, parece que me provocaram a falar um pouco da minha história, então vamos lá, né. Vamos começar por histórias, então. Eu estava perguntando aqui para você a curiosidade sobre o seu nome, né? Esse que eu até gaguejei para falar aqui. Qual que é a origem do seu sobrenome? Spentoff. Spentoff. Isso, Até o final da gravação eu falo corretamente. É bem complicado, né? Assim, mas é um nome alemão. O que mais se aproxima, né, do que significa o sobrenome seria Hof, seria terra, né, pátio, e Spen poderia ser aranha ou então doado, alguma coisa assim, né? Então, na época lá, as famílias tinham essa ligação muito com a terra, né, o lugar onde moravam, né? Então, seria terra doada, praticamente, basicamente seria esse o significado do sobrenome. Quem foi o antepassado que veio para o Brasil? Isso eu tenho que garimpar essa história. Não aí. Sabe a história de quem foi o primeiro que veio? Eu só sei que meu avô veio da Alemanha, né, com 17 anos para o Brasil. Entrou em Santa Catarina, aí foi para o Rio Grande do Sul e depois foi para o Paraná. Você nasceu aonde? Eu nasci lá no Paraná. Paraná. Querência do Norte, Paraná. Como é que começou a sua história na cooperativa e a fundação dessa cooperativa, que era então a Leste, que foi oriunda do Sicredi? Como é que é essa história? Na verdade, assim, em 86 já nós começamos lá em Água Boa, né? Nós começamos lá um grupo de pessoas a formatar essa ideia, né? Do cooperativismo começamos a estudar, né? E, na verdade, eu mais que puxei à frente, né? Fui estudar mais essa questão do cooperativismo. E aí nós chegamos num momento, em 10 de dezembro de 88, a gente fundou a primeira cooperativa de crédito do estado do Mato Grosso, né? Lá em Água Boa. Você já estava em Água Boa há bastante tempo já? Eu entrei em Água Boa em 76. Nós entramos em Água Boa em 1976. E aí lá eu peguei literatura, né, bastante literatura sobre cooperativismo, como que funciona aí a legislação brasileira, né, a legislação do cooperativismo, né, como que funciona o número mínimo de associados, né, todo esse tipo de coisas, né, que fundamentam a criação, né, a instituição de uma cooperativa, né. E nós tínhamos já a experiência da Coopercana lá na época, que depois acabou quebrando, né? Inclusive, nós tivemos algumas dificuldades com a cooperativa para a criação da cooperativa de crédito, né? Mas em 10 de agosto de 88, nós fundamos 10 de dezembro de 88, nós fundamos daí a primeira cooperativa de crédito do estado do Mato Grosso. E em 9 de maio de 89, nós abrimos ela. Primeira cooperativa. Foi a primeira cooperativa a entrar em funcionamento. Né? E em agosto de 89 nós já fundamos a Central das Cooperativas de Crédito do Estado do Mato Grosso, em Cuiabá. E eu fui da comissão de criação também da Central das Cooperativas de Crédito. Né? Onde o Padre João foi o primeiro presidente, que era de Jucimeira. Né? Depois... Eu não lembro certo a data, mas em 95, 96, daí meu irmão acabou assumindo a presidência da Central. Né? Ele foi para a cooperativa
lá em Água Boa e depois acabou indo para a Central. Que é assim um feito, né? E hoje ninguém imaginava que seria essa potência, né? Então, assim, sob muita dificuldade, muita descrença, muita gente falando assim, larga de mão, larga disso, o que você quer disso, o que você quer com isso, né? Mais uma cooperativa, que daí existia o histórico da Coopercana já, e outras cooperativas que quebraram, né? Então existe muito assim, né, Juliana? As pessoas não acreditam em si. Elas não têm... Então você tem que estimular a autoconfiança, né? Tanto é que teve parentes meus, inclusive, que falaram: o que você quer com isso? Vai trabalhar, bem assim, vai trabalhar, vai, né? Então, assim, eu paguei um preço muito alto, assim, foi um esforço muito grande, eu empreendi um esforço muito grande para dissuadir, para mostrar o que é a cooperativa, o que ela poderia fazer, né? Hoje está aí, né? É uma potência, Naquela potência época, nacional hoje, né? sim. Então, aí isso acabou com 44 pessoas, nós fundamos a primeira cooperativa. E nessa época, quando as pessoas tentavam te desestimular, o que motivava o Celso, com tanta dificuldade, você ainda persistiu? O que motivou o Celso a continuar nisso aí? Eu via a capacidade, o potencial de mudança, porque o que ocorria na época? Com a inflação alta, né, a casa dos 30, chegava a 20, 30% ao mês, às vezes, de inflação. E os bancos ganhando dinheiro a rodo, né, com o sistema financeiro, né? Então eu via também, além disso, a possibilidade de nós ganharmos esse dinheiro que nós entregávamos aos bancos, nós ganharmos, nós distribuirmos entre nós, que é a união de forças. O grupo se beneficiar. O grupo se beneficia, né? Então nós temos uma grande dificuldade nisso também no Brasil, de nós juntar para formar cooperativa ou trabalhar em conjunto, né? E esse princípio também me motivou agora, recentemente, inclusive estou em tratativas com a associação comercial, porque nós temos um núcleo lá que eu sabiamente, com muita propriedade, o Juscelino chama de escola de negócios, né? Aqui ligado à CIPLE, eu estou propondo nós juntarmos. Somos lá uns 20, 25, 23, 25, não me recordo bem, né, consultores, pessoas das mais diversas áreas, nós juntarmos isso e trabalharmos em conjunto. Por exemplo, onde o cooperativismo mais cresce no mundo hoje? Onde? Nos Estados Unidos, país mais capitalista do mundo. E eles são tão cooperativistas? Não. Mas eles perceberam que tem segmentos que, para sobreviver, Juliana, é necessário juntar forças. E nós temos uma dificuldade imensa. Às vezes a pessoa passa muita dificuldade sozinha, mas não se junta. Por exemplo, aqui mesmo, que eu vou acabar sugerindo pela Escola de Negócios, em primeira mão vou propor isso, vou estar falando isso aqui, né? Por exemplo, com a entrada do Machadão, com a entrada do Atacadão, os outros mercados estão com dificuldades. Não vou dizer dificuldades, mas diminuiu a capacidade, sentiram o impacto. Aí, assim, por que esses mercados não se juntam e fazer uma central de compras? Tem muitos mercadinhos de bairro, tem uns mercados que eram maiores. Por que eles não se juntam? Eu, a partir da escola de negócios, eu vou sugerir isso. Ah, mas você é visionário, você não, você está viajando. Tudo bem, mas eu vou sugerir. Porque se você comprar, imagina aí, ó, você ter 20, 25 mercados comprando junto. Aí, da forma que cada um vai vender, é outra história. Mas qual é a capacidade de competição do Machadão e Atacadão? Compra muito, compra barato, o volume de compra. Então não está ganhando na venda, está ganhando na compra.
Isso é gestão. Então eu vou propor isso a partir da associação comercial, juntar esse pessoal, fora outros segmentos que também podem ter, né? O Juscelino veio participar do PVA Entrevista, né, há um tempo Sim. atrás, e aí eu até conversei, uma das intenções era justamente isso, né, tem muita gente, a cidade a Primavera tem um potencial grande, tem crescido, gera muito emprego, mas também tem um volume muito grande de comércio que abre e que fecha, né, uma rotatividade, né? Isso. Eu até abordo isso no meu trabalho, né? E aí eu até questionei o Juscelino, porque assim, o primeiro passo seria tipo, eu quero abrir uma empresa, onde que eu vou, qual é a fonte, né, para eu ter orientação, informação, né? Seria realmente a instituição, né? Mas não se chega, as pessoas não se associam, as pessoas não buscam essa informação, Exatamente. né? E o Juscelino, ele foi muito legal até o podcast dele, fica até o convite para as pessoas voltarem a assistir. Pegando o gancho do que você está falando, do que o Juscelino, do podcast do Juscelino, assisti o podcast dele, eu vejo assim, por exemplo, se seu empresário vai, depois no delineamento do que eu faço, a gente vai abordar isso. Por exemplo, o cara vai abrir um negócio, né? A primeira coisa, inclusive nas palestras que eu já dei, a primeira coisa que o empresário deveria fazer é o plano de negócio. Estude viabilidade do negócio. Mas ele não faz isso. Não, vai dar certo. Eu tenho um produto bom e vai dar certo. Eu tenho um produto bom, vai dar certo. Aí vai lá e começa as encrencas. Aí ele não faz. Ele não delimitou onde ele quer chegar. Ele não delimitou as retiradas dele. Então, voltando um pouco à associação comercial, na escola de negócios, a escola de negócios, nós, como os membros que trabalham ali, nós podemos desenvolver trabalhos em conjunto, 3, 4, 5 consultores de áreas diferentes para desenvolver projetos, inclusive, de viabilidade, que atestem a viabilidade do negócio dele, para ele não começar no escuro, né? Mas pouquíssima gente faz isso. E aí depois é o que a gente vê por aí. Eu estou desenvolvendo um plano de negócio de um negócio, de uma grande rede nacional. Não é bem uma franquia, mas tem todo um trabalho. Eles têm esse estudo também de viabilidade e plano de negócios. Só que eu fui ver e não é tão simples assim. Qual é o maior ponto de gargalo? O aluguel. Então, dentro do aluguel que eu fui buscar numa sala que eu fui buscar, não dá viabilidade. Quando eu baixei o aluguel, aí começou a dar viabilidade. Olha só. Análise. Um dos itens de custo, de despesa, eu mexi nele, saiu da inviabilidade para a viabilidade. Isso é você estudar o negócio antes de começar. Então, voltando um pouco lá, para a gente só encerrar e contextualizar melhor o papel que a escola de negócio pode desenvolver dentro do município Primavera e quiçá, para a região inteira, outros, você ser um indutor de desenvolvimento, de gestão mesmo das empresas, melhorar, levar a gestão empresarial das empresas de Primavera a um outro nível. Nós temos condições de fazer isso. Eu, como consultor financeiro, eu vou lá na empresa e faço o diagnóstico, né? E aí eu identifico uma série de dificuldades lá. E uma delas é o empresário, inclusive, aceitar a consultoria financeira ou aceitar mudanças na forma de gestão financeira. Quem que entra? Consultor que entra lá para, de repente, trabalhar a cabeça do empresário. É o consultor de desenvolvimento humano. Tudo cai no financeiro. Então, se eu erro no processo, cai no financeiro. Se eu erro na venda, cai no financeiro. Se eu erro no controle, cai no financeiro. Então, quando eu faço um diagnóstico financeiro, eu já nas entrelinhas eu consigo perceber as dificuldades que existem nas outras áreas, não só no financeiro. Entendeu? Então, assim,
Porque quando eu faço o diagnóstico financeiro, faz o levantamento do estoque, que é um dos grandes gargalos das empresas comerciais, é a gestão do estoque, né, que consome capital de giro, consome dinheiro, estoque muito grande consome capital de giro. É o que eu encontrei muito por aí. Não sei se eu já falei antes, mas eu sou consultor do Sebrae também, né? Então eu atuei pelo Sebrae no estado inteiro, muito fazendo trabalhos de diagnóstico e daí a devolutiva de um plano mínimo de ação para corrigir essas anomalias. É um trabalho, esse do Sebrae é um trabalho muito rápido. Eu prefiro trabalhar mais incisivo, mais dentro da empresa até corrigir as dificuldades. Feito o diagnóstico, eu sempre brinco assim, oncotô, né? Que se eu quero saber oncovô, primeira coisa, eu preciso saber oncotô, né? Onde que eu tô, o que que eu tô fazendo, como é que tá a minha situação, né? Então a gente pode trabalhar de várias formas. Existe uma metodologia que a gente chega no empresário através de simples perguntas, mesmo não tendo aquelas informações bem sistematizadas, você consegue ter a leitura da situação da empresa naquele momento. De 19 milhões, né, de empresas, segundo estatísticas que existem no país, ou existiam na época, 15 milhões trabalhavam no escuro. Isso dá 73%, Júlia. É muita coisa. Se você transportar isso para a Primavera do Leste, 12.500 empresas aproximadamente, então você tem 9.000 empresas trabalhando no escuro. Aí você chega e pede para o empresário, como é que estão as coisas aí? Cara, entra dinheiro, sai dinheiro, eu não sei onde foi o dinheiro. É o que mais eu ouvi aí. Por que isso, Juliana? Porque não faz os controles. Eu atendi 18 pet shop, de 79 empresas que eu atendi em 3 meses. Qual é a característica desse pessoal do pet shop? Veterinárias, recém-formada, 2, 3 anos. Desses 18 pet shop, eu encontrei uma empresa que tinha um financeiro, já era mais bem organizada. Já tinha uma estrutura maior também e uma demanda bastante grande. Aí você entrava lá, na empresa, você ia olhar a gestão financeira, mas não tinha nada. E são pessoas formadas, né? Veterinário formado. Né? Aí eu fazia o diagnóstico, dava a devolutiva, um mini plano de ação, ó, você precisa fazer isso, tua situação está assim, você precisa fazer isso, aquilo. Ah, não, fim de semana eu faço. Juliana e pessoal, sinto muito, não vai fazer no Olha, fim eu de vou semana. rir de nervoso e agora eu vou até usufruir de você. Ah, hoje à noite eu vou fazer à noite. Não vai fazer. Profissionais da área da saúde não são, a gente não aprende na faculdade, nós não somos educados para gestão financeira. Exatamente. Eu vou falar pela minha área. Eu sempre brinco que meus pacientes são ótimos extensores da minha vida financeira. Porque eu entro dentro do consultório 7 da manhã, saio 7 da noite, estou atendendo. E até onde eu estava brincando, né? Eu me embanando com os recibos, eu não mando para a contadora. Ela fala para mim, todo dia assim que você me manda os recibos. Eu mando dia 10, dia 12, ela quer morrer comigo. Eu tenho um sistema que, se eu alimentar, ele funciona super legal. Mas como eu estou atendendo muito, eu falo isso que você falou, no final do dia, eu vou parar, vou alimentar o sistema todo mundo, quem pagou, quem veio. Aí, o que eu faço? Todo final de mês, quando alguém vai me pagar, eu falo, você me mandou o comprovante? Porque eu não dei baixa no sistema, ou eu não fiz o recibo. E aí, a importância... E eu até falei que uma das metas que eu tinha, eu quase nunca faço meta, né, para ano novo, mas era alimentar o sistema, porque eu acho que eu não uso nem 30% do meu sistema, que é agenda, online, gestão, tudo. Eu não uso, por quê? Porque eu não alimento ele. Então, eu pago por um produto que eu não consumo o potencial dele. Eu pago a minha contadora, que, coitada, só dou dor de cabeça para ela, né? Porque ela tem que ficar me cobrando. E sobre o atender, parece que é errado, né? Eu parar de atender para cuidar da... Olha aqui como é que é a nossa mente como profissional, né? Que nos ensinam na faculdade isso. A gente tem que cuidar, a gente tem que atender, a gente tem que dar conta da clínica. E aí muitas vezes você gira um valor que a gente não tem como, nem mínima gestão, nenhuma. Então isso é ponto da veterinária, porque eu ri de nervoso, porque é mais ou menos isso que eu acho que quase todos os colegas, vou falar da minha área enquanto psicólogo, nós somos realmente disfuncionais na gestão. Tanto é que hoje em dia a gente está vendo muitos profissionais vindo
Gestão específica para profissional da saúde, porque a gente não sabe fazer conta, a gente sabe atender. A verdade é, nós somos treinados para isso, né? Não tem o conhecimento, não tem o tempo também, porque uma empresa pequena não tem o tempo, porque você não tem o tempo, porque você tem que cuidar do teu cliente. Não tem o conhecimento. Objetivo é esse, eu maior, sempre dou o né? exemplo do mecânico, às vezes. Mecânico ou um profissional, quem trabalha com ar-condicionado. Aí ele tá lá, Juliana, assim. Ele tá lá há 15 anos, 20 anos trabalhando com Manutenção. com um mecânico, por exemplo. Mecânico de um empresário. Aí dali um tempo ele fala, não, eu só estou enriquecendo o mecânico. Agora eu vou abrir a minha oficina. Aí ele abriu a oficina, ele fala, agora eu sou empresário. Ele continua sendo mecânico. Então, para esse cara, aí eu fiz Essa analogia. esse gancho todo, essa analogia toda, para falar o seguinte, que aí que entra a terceirização da gestão financeira. Eu chego na Juliana, tu vai cuidar dos teus pacientes, dos teus clientes. Desde que o financeiro eu cuido. Aí tem toda uma metodologia. Lógico, você tem que criar confiança, então você tem que fazer todo um trabalho, né? E é o quarto negócio que mais está crescendo no Brasil hoje, é a terceirização da gestão financeira. Eu não trabalho, eu estou partindo para isso agora. Meu forte ainda é consultoria, recuperação judicial, né, que eu trabalho, que é onde infelizmente, depois eu vou fazer um paralelo disso também, se der tempo. Infelizmente, minha maior receita hoje é de recuperação judicial. Mas não é o que me satisfaz. Eu queria que as empresas não entrassem em recuperação judicial. Mas por que as empresas, então, não cuidam, não fazem esse processo, ou não contratam profissionais para fazer isso? Aí o que acontece com esse empresário? Ele não faz nem bem a atividade fim dele para cuidar da atividade meio. Porque essas atividades de gestão, ela não é atividade fim, é atividade meio, é atividade de gestão, de fazer o trabalho financeiro, né? Por isso que eu falo assim, ó, Juliana, vai cuidar dos teus clientes. Inclusive eu tenho como demonstrar para você que você pode inclusive ganhar dinheiro com isso, terceirizando a gestão financeira, por exemplo, ganhando dinheiro com isso, né? Porque daí tu vai cuidar melhor do teu cliente, você vai talvez ter mais tempo, igual você falou do tempo, mais tempo para estudar, né? Estudar aspectos do teu trabalho, da tua atividade fim. Já se falou assim, né? Quem não mede, não gerencia. E para você medir, você precisa ter informações. E as informações vêm de onde? Vêm do controle. Então você precisa controlar o teu negócio. Aí você pede assim, quanto você tem de lucro por mês? Ah, não sei. Nessas minhas andanças, Juliana, às vezes você pede, quanto você vende por mês? Não sei. Aí tem toda uma metodologia que você aplica. Tá, você vende aonde? Você vendeu quanto ontem? Ah, eu vendi isso, aquilo. Daí você faz uma conta lá e aí você chega mais ou menos, por isso que eu falo que é uma metodologia. Você chega mais ou menos próximo do que o cara vendeu. Você vende mais ou menos isso? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Na venda, imagine o resto. Ponto de equilíbrio, que é algo muito importante. Né? Você vende tanto, mas você tem suas despesas. Por isso que é importante fazer o plano de negócio. Você vende, digamos assim, X por mês, mas você precisava vender X mais Y para empatar, por exemplo. Eu fiz um plano de negócio, foi muito emblemático também. A empresa ia abrir lá no leste de Mato Grosso, para cima da Barra. A empresa ia abrir uma loja de vender produtos ortopédicos para prefeituras, para órgãos públicos, estaduais e tudo, né? E você sabe que órgão público, às vezes você sabe quando vende, mas não sabe quando recebe. Aí tinha X valor lá.
de investimento, acho que era 80 mil reais. Não, nós já temos dinheiro, 80 mil reais. Eu falei, mas espera aí, mas não é só os 80 mil. Vocês já fizeram o cálculo do capital de giro inicial que vocês vão precisar? Não, mas como assim? Sim. Porque, e aí, moral da história, o que aconteceu? Porque assim, Juliana, porque você vendeu hoje, você tem o estoque, você vendeu hoje, mas você não recebeu tudo. Só que a mercadoria já foi, parte já foi. Aí no mês que vem você vende mais um pouco. Só não recebeu tudo ainda. Talvez você recebeu um pouquinho só à vista e um pouquinho só do prazo que você vendeu. Aí eu fiz capital de giro para 6 meses. Moral da história, era 80 mil de investimento. O investimento inicial foi ser 250 mil reais. Porque a maior parte era capital de giro. Porque você precisa de um prazo de maturação. Quer ver outra coisa que quebra a empresa, Juliana? É aumentar a venda. A empresa está lá no seu 100 mil, vendendo 100 mil, vendendo 100 mil, está tranquila, e de repente ela resolve, não, vou vender 150 mil. Só que não se prepara. Novamente, não existe estudo, não existe nada, né? Vendendo 150 mil. Aí ele dali um dia, pô, mas eu aumentei minha venda e eu tô sem dinheiro, tem que ir lá no banco, correr lá no banco me socorrer. Não, né? Faz cálculo do valor do juro. Aumentou a venda, aumenta a necessidade de estoque, continua vendendo a prazo. E aí não tem o dinheiro, porque é o mesmo processo de maturação do estoque, que a gente sempre fala. Né? Então tem uma série de nuances que você tem que saber que o empresário em si às vezes não tem esse conhecimento. E não precisa ter, você não pode cobrar dele, inclusive que ele tudo, tenha, né? Você não tem como saber tudo. Entendeu? O que o empresário precisa saber, precisa entender, que ele precisa de ajuda. E tem muita gente querendo ajudar. Plano de negócio, fazer os controles, sistematizar, ter um sistema de controles financeiros sistematizado com análise, né? Porque como é que você toma a decisão? Você toma a decisão a partir das informações. A missão da Vivassa Gestão Empresarial é fazer os controles de forma diligente e traduzir as informações ali produzidas de forma clara, útil e acessível para tomar a decisão. Porque o foco principal do meu trabalho tem que ser auxiliar da tomada de decisão do empresário. Eu tenho que traduzir essas informações que eu produzo, que essa sistematização das informações financeiras que eu produzo para ele tomar a decisão. Entendi. Olha, você tem um monte de coisa que eu acho que eu quero que você volte uma vez por mês aqui para a gente poder setorizar os assuntos. Isso. E vai ficar aberto mesmo o convite para você vir. Eu quero que você venha para a gente poder... Eu acho que eu vou te convidar para um podcast para dicas e orientações para profissionais da saúde. E aí, sem barra psicólogo, né? Que eu acho que isso vai ser muito útil. Mas eu quero também que você venha para a gente poder falar, pode até ficar junto para falar mais sobre a escola, né? Que eu acho que é um projeto que vale muito a pena a gente esmiuçar. Sim. E eu vou fazer um convite para as pessoas lá no meu Instagram depois trazerem assuntos e temáticos, porque eu acho que isso é importantíssimo. Eu sei que você tem uma experiência vasta. Qual que seria um conselho que o Celso daria para quem tiver hoje, abrindo a gente já sabe qual é o caminho, mas quem está lá no meio com a corda no pescoço, qual seria o conselho do Celso para recuperar, não deixar uma empresa falir, nem fechar, qual seria o conselho do Celso para essas pessoas? Olha, contrate a Vivassa Gestão Empresarial. Esse é o primeiro passo. Que hoje, Juliana, a gente tem condições, né? Eu sempre falo assim, eu tenho vivência, tenho teoria, tenho prática, tenho vivência, os heróis da resistência que mostram isso, tenho vivência, né? Então eu não teorizo, eu costumo fazer as coisas o mais simples possível, porque tem muita gente que oferece muita coisa, sabe? Às vezes uma coisinha simples. Quer ver um exemplo aqui? Não sei quanto tempo a gente dispõe ainda, mas
inclusive aqui em Primavera, fiz um trabalho, 2 coisinhas só. Eu falei antes do aluguel do negócio que eu estou tentando abrir. Estoque e endividamento em banco. Porque o estoque é comedor de capital de giro. Eu queria abordar mais, uma outra ocasião, não sei, a gente pode abordar mais sobre capital de giro, que é um dos grandes problemas. O que consome capital de giro? O que é o capital de giro? É a relação estoque mais a receber menos a pagar. Isso forma o capital de giro, né? Então, estoque, essa empresária tinha estoque para quase 3 anos de estoque. Eu sugeri ir baixando esse estoque. O estoque tinha 1.600.000 de estoque. Eu sugeri foi em fevereiro mais ou menos, eu sugeri para baixar para 1 milhão de estoque. E ir no banco e renegociar a dívida. Porque o que acontece? O banco estava dentro da loja. O banco dela estava dentro da loja. Porque ela diminuiu o estoque. Porque como é que você diminui o estoque? Faz promoção daquelas coisas que estão mais tempo no estoque e diminui a compra. Você não pode parar de comprar. Porque o estoque é uma coisa que você tem que estar permanentemente oxigenando. Porque senão também tu perde vendas. Então tu tem que estar oxigenando o estoque. Mas faz promoção daquelas mercadorias mais tempo. Aí tu já vai fazendo caixa para pagar os empréstimos. Então essa empresária estava endividada no banco. Aí é uma coisa que a gente fala que é um termo técnico que a gente usa, mudar o perfil da dívida. Então de curto prazo, que é 360 dias, curto prazo é 360 dias. Para longo prazo. Então você tira dos 12 meses, alonga para 24, 36, 48, conforme o banco oferece para você. Ou as condições que ele te dá. Ou inclusive você pede, você sugere. Né? Então o que eu sugiro para sintetizar é isso. Procure um profissional. Terceirize isso. Terceirize isso, procure um profissional. Cuide de você, empresário, cuide daquela parte que você sabe fazer, daquilo para o qual você se preparou numa faculdade, você estudou, você fez pós-graduação, aquilo que você se preparou. Né? E deixa a parte de gestão financeira para alguém cuidar. Bom, vai ficar, eu quero já, você vai sair daqui já com o próximo podcast agendado, então. Capital de Giro tem um, depois o Profissional da Saúde tem outro, tem muito conteúdo. Porque eu acho que tem muita gente, e pensar no começo do ano, né, Celso, que a gente está começando o ano, é uma boa oportunidade para você já organizar, para não terminar dezembro, talvez, né, como terminou 2023, 22, 21, e aí vai indo a bola de neve. Obrigado por todo o seu conhecimento, por você ter vindo compartilhar. Vou te esperar daqui 1 mês para a gente poder gravar outro. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Então é um assunto muito vasto, né? Então tem N possibilidades para a gente abordar, né? E vamos abordar todos, né? Isso. Obrigado. Obrigado você, Celso. Bom, esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com o Celso, que já está convidado para voltar. E aí, lembrando que se você não está inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade, é rapidinho, só você se inscrever aqui. Não esqueça de ativar também as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente traz para vocês semanalmente. Nós temos 2 grupos de comunicação com o PVA Entrevista também, o Telegram e o WhatsApp. É facinho, na descrição também tem, você pode escolher o que você quer e participar. Se você tiver dúvidas direcionadas para o Celso com questão a esse assunto ou qualquer outra temática, se inscreve, manda para nós que a gente vai trazer e responder a todo mundo com o maior prazer. Até o nosso próximo episódio.